Olá, eu sou o professor Felipe Lima e hoje eu venho falar para você sobre motivação e técnicas para o sucesso no vestibular. Eu comecei a minha carreira em Maceió e com grande alegria fui convidado aí pelo Clique Study para que a gente possa fazer essa palestra específica para o vestibular, para que você possa ter um resultado, uma aprovação o quanto antes com técnicas de aprendizagem que facilite, não só apenas aprender o conteúdo, mas na hora da prova que você consiga lembrar de tudo. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é preciso fazer para ter sucesso, para ser aprovado no vestibular, em provas, concursos, no que for, geralmente a resposta é: deixa de preguiça, estuda! Para de enrolar e estuda! E quando as pessoas acham que ter sucesso em vestibular é somente estudar, elas estão esquecendo de vários itens importantes como o controle da ansiedade, porque quanto maior a ansiedade, mais a memória fica suprimida, técnicas de realização de prova, técnicas também de memorização, mapas mentais, leitura dinâmica que vão acelerar o processo de aprendizagem e vão garantir que você vai lembrar de tudo em longo prazo. Normalmente as pessoas estudam muita coisa, até aprendem, mas em curto prazo esquece de muito, em longo prazo mais ainda. Né? Geralmente os professores na minha época de colégio, que eu era tido como burro, perguntavam para mim assim: você lembra, Felipe, do que o professor falou no semestre passado? E eu dizia para ele: parceiro, eu não lembro o que você falou ontem, imagina o que o outro professor disse no semestre passado. Então era um hábito muito grande, até hoje estudar para fazer prova, estudar para manter o conhecimento em curto prazo, na memória de curto prazo. E quando isso é exigido em longo prazo, existe uma dificuldade muito grande. E essas técnicas de estudo vão te ajudar maravilhosamente bem. Estudar sem elas é uma grande desvantagem. Você vai estar perdendo muita coisa, você vai estar muito atrasado em termos de rendimento, fazer com que seu tempo de estudo renda muito mais. Então é fundamental que você coloque em prática aí aquilo que a gente vai estar passando para você. Na minha época de estudante assim, de ensino médio, quando eu falei assim: mãe, vou fazer vestibular. E ela perguntou para mim: pra que, meu filho, se você é burro? E eu falei: não, mãe, mas um professor meu me disse que se eu tenho um sonho e não desisto dele e faço o meu melhor, cedo ou tarde vai dar certo. E ela perguntou para mim: você acreditou, meu filho? E eu falei para ela: mas mãe, eu tenho o sonho de ser aprovado no vestibular que é mais concorrido que medicina na época, engenharia da computação em Natal. E aí eu passei um ano inteiro da minha vida querendo calar a boca da minha mãe. Um ano inteiro me esforçando para passar nesse vestibular. Eu estudava muito, não saía nada, não pegava ninguém, só estudava. E nessa época, quando eu fui fazer vestibular, eu de cabeça erguida, depois de um ano de preparação, eu fui lá, eu fiz a prova e eu fui reprovado. E a minha mãe falou: meu filho, você é burro 2 vezes. Burro por naturalmente ser burro. Ninguém escolhe nascer burro, você nasceu, é assim. Mas burro por tentar ser inteligente, recolha-se a sua insignificância, você não nasceu para estudar. Vá fazer alguma coisa que você simplesmente não precisa estudar. E aí eu tinha essa dificuldade grande de aprender as coisas, e conforme as coisas iam acontecendo na minha vida, eu ia entendendo mais ainda que eu era burro mesmo, que eu sabia da matéria, mas que chegava na prova às vezes errava. Eu desmarcava a correta para marcar errada e eu nunca tinha sucesso com nada. E eu comecei a buscar outros vestibulares que tivessem uma concorrência menor. Até o ponto que eu falei assim: mãe, já achei o meu vestibular. Vou fazer vestibular para engenharia elétrica. Ela fez: meu filho, esse deve ser concorrido. E eu falei: não, mãe, a concorrência é 1 para 1, então esse eu tenho chance de passar. E pela primeira vez eu senti um medo muito grande, porque se eu fosse reprovado nesse vestibular, seria o atestado público da minha ignorância. Se você não passa no vestibular, que a concorrência é 1 para 1, você vai dizer o quê em casa? Que a prova estava difícil, que você deu um branco na prova, que corrigiram errado, que foi sacanagem, que você não se inscreveu, brincadeira, você não fez esse vestibular. Não, você vai ser chamado de burro mais ainda. E nesse momento, eu fiz uma declaração muito séria para minha mãe. Eu falei: mãe, vou pegar o resultado da minha prova e volto para casa de uma forma ou de outra. Ou aprovado, com a cabeça raspada, com o nome fera na testa, e bêbado, porque eu não bebo, mas beberia muito, porque seria a primeira vez na vida que eu ia conquistar alguma coisa legal. Ou eu volto morto num caixão, que eu não aguento mais ser burro. E a minha mãe me olhou no fundo dos olhos e me deu um abraço como se fosse o último. Nesse momento eu fiquei preocupado, porque se eu não passo eu morro. Se não morro era mentiroso, então além de burro seria mentiroso, então eu tinha que morrer mesmo. E aí eu fui pegar o resultado do vestibular, graças a Deus eu fui aprovado, graças a Deus eu consegui passar. E no primeiro dia de aula tinha uma matéria muito legal, chamada Cálculo 1. Com um professor muito legal, muito gente boa, com muita vontade de dar aula, mas também com muita vontade de cobrar todo mundo.
E no final da aula eu terminei chorando. O professor perguntou: meu filho, você está passando mal? Eu disse: não, professor, você me explicou 1 quilômetro, eu não entendi 1 palmo do que você falou. E olha que era uma revisão do ensino médio, não era nem assunto novo da faculdade. Não era nem... A gente não tinha nem entrado nada do que seria dado em cálculo 1. E eu estava desesperado. As minhas notas na época do colégio eram muito baixas, naturalmente. Eu fiz um simulado, eu lembro que eram 120 alunos, a minha colocação foi 119. E não vou falar da pessoa que era a colocação 120, que era uma pessoa que as irmãs permitiam que estudasse lá junto com a gente e tinha um desenvolvimento, né, pior que o meu, mas eu não podia olhar para ela porque eu achava ela muito guerreira, pela dificuldade de vida que tinha. Eu olhava para essa pessoa que tirou como último lugar, como o número 1, porque era a pessoa que tinha mais dificuldade na sala de aula e eu era o último, eu me sentia como o último. E na faculdade não foi diferente. Na faculdade as minhas notas não caíram, elas começaram por baixo. De novo, técnicas de aprendizagem, eu precisei aprender para me melhorar, porque as notas eram muito baixas. Eu fiz um curso de leitura dinâmica. Eu comecei a ler de um jeito diferente. Eu comecei a ler com mais compreensão, com mais concentração, com mais velocidade. Existe um curso meu gratuito sobre leitura dinâmica no YouTube. Você coloca lá, YouTube Leitura Dinâmica Felipe Lima. No meu site sougenius.com.br tem um curso Personal Training Motherfucker de 35 dias. Aí você vai treinar 35 dias, todo santo dia, e nesses 35 dias você vai desenvolver naturalmente essas 3 competências: compreensão, concentração e velocidade de leitura. Depois que eu aprendi as técnicas de aprendizagem, que eu aprendi leitura dinâmica, comecei a colocar em prática mapas mentais, memorização, até hipnose, programação neurolinguística, tudo começou a funcionar de uma forma muito mais natural. Aprender virou uma coisa boa. Eu comecei a ter sucesso naquilo que eu fazia. Em termos de aprender e de estudar, fazer prova era um negócio muito legal. Era muito bom porque eu sabia que a minha nota ia ser boa, porque eu sempre tinha tudo na cabeça. Eu conseguia lembrar de tudo com uma facilidade muito grande. E quando a minha vida mudou em termos de aprender e de lembrar, tudo conseguiu fluir muito melhor. Eu fiz um curso de oratória com 2 grandes oradores aí de Maceió, Carlos Conce e Ricardo Nogueira. Recomendo o curso dos caras também. Tem um curso meu de oratória no site Sou Gênios, mas o deles é fantástico, tá? Tiro o chapéu. Tudo que eu sei sobre oratória deve esses 2 caras. E eu comecei a colocar em prática, entrei para a Petrobras. Atualmente eu sou auditor e consultor da Petrobras, dos Correios. Sou professor nacional da rede LFG de ensino, o maior curso preparatório para concursos públicos do país, para exame da Ordem dos Advogados do Brasil também. E nessa jornada eu percebi que 2 coisas, se você conseguir vencer 2 coisas, o resto fica muito mais fácil, além de ter que aprender as técnicas de aprendizagem. Primeira delas, falta de concentração. Tem muita gente que estuda pensando em outras matérias, na matéria que você está mais ferrado que essa matéria que você está pegando agora, e você perde o foco, não sabe se parece para pegar outra. Tem muita gente que estuda pensando em outra coisa que não matéria, que é qualquer coisa que não seja estudo. E aí nessa hora você vai devagar, você vai pensar em outras coisas e se perde nos estudos. Então, manter a concentração é algo fundamental. Eu vou passar algumas dicas para você no nosso segundo bloco agora de aula, que vai falar sobre técnicas de aprendizagem. Por enquanto, é só motivação e coaching também, para dar uma levantada para que você consiga manter o ritmo e consiga ser aprovado logo. Então, concentração, primeiro item. Segundo item fundamental, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande: preguiça. A preguiça não é culpa sua. Existe uma entidade espiritual chamada o inimigo. E o inimigo é o encosto. O encosto chega em você e faz com que você faça tudo depois. Na hora de você estudar, você coloca os livros em cima da mesa, quando você puxa aquela cadeira, o inimigo encosta e faz: eu tô com fome. E aí você vai comer alguma coisa, já perde tempo. Depois que você come alguma coisa, tem que ver TV comendo alguma coisa. Se for de madrugada, pode colocar no Multishow 42, só sucesso. Se for à tarde, a Lagoa Azul 2 na sessão da tarde. Enfim, quando termina lá o filme, você fala: agora eu vou estudar. Aí o inimigo de novo: dá uma olhadinha no Facebook. E aí você vai ver o Facebook lá, vai ver o que é que tem inbox, joga fora 2 horas fácil no Facebook. Quando você termina de ver o Facebook, você fala: agora eu preciso estudar, a prova está chegando. E quando você vai em direção aos livros sem querer, por acidente, você olha para sua cama. E quando você olha para sua cama olha para você e fala: vem em mim, Dojinhan. E você olha para a cama e fala: caramba, eu vou descansar só um pouquinho. O encosto vem de novo e fala: eu tô com sono. E aí você simplesmente vai dar uma descansada e promete: eu juro por Deus que eu levanto em 5 minutos.
E aí quando você acorda, o encosto chega de novo em você e fala, amanhã você estuda dobrado. E aí você, munido da devida desculpa, você fala a verdade. Amanhã eu estudo dobrado. Amanhã eu faço melhor, porque hoje eu empurrei com a barriga, mas amanhã tem tempo para estudar sim. E você vai perdendo tempo com isso. Então, para espantar o inimigo da preguiça, esse encosto que está aí junto, vamos passar uma série de dicas agora, muito importantes, fundamental para o seu sucesso. E a primeira delas é essa aqui, cartaz dos sonhos. Todo mundo tem que ter o seu cartaz dos sonhos com as imagens dos seus sonhos, porque quando você acorda, você lembra do porquê que você acordou. Tem gente que já acorda reclamando da vida. Olha para o celular e fala, morra, eu quero dormir mais. Bota lá, soneca, soneca, soneca 3 vezes. Eu estou orando por você que dá soneca, soneca, soneca 3 vezes. E aí quando você acorda, você olha para esse cartaz, você imagina as coisas acontecendo. Casa, carro, apartamento, salário que você vai ter, sua profissão, mulheres, sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, todo mundo. E você coloca todos os itens que vão te estimular. Porque quando você faz esse cartaz dos sonhos, isso incomoda. Você vai olhar para ele e falar assim, caramba, é isso que eu quero para mim. É esse carro que eu quero para mim. É essa casa, é essa família feliz. É essa realização pessoal, afetiva, familiar. São todos esses itens que eu quero realizar para minha vida. Então é fundamental que você todos os dias lembre das razões que você tem para persistir. Lembre desse exercício que é mirar no futuro, correr atrás e fazer dar certo. E com o tempo você vai acumulando cartazes dos sonhos. Esse eu fiz para um aluno que ele queria ser juiz. Ele olhou para mim assim e falou assim, professor, eu quero ser juiz. E eu perguntei para ele, tá, o que é que o juiz faz? E ele falou, julga. Eu disse, tá bom, vai, mas julga o quê? Quem tá certo e quem tá errado. Eu disse, tá bom, você tá sabendo de tudo já. Julga quem tá certo e quem tá errado. Beleza. Eu fiz esse cartaz quando o sujeito estava no 3º ano do ensino médio. 5 anos depois, o curso de Direito, 3 anos de prática jurídica, o cara me mandou um e-mail falando, professor, vem para minha posse que eu já sou juiz. E foi maravilhoso poder a posse do sujeito, mandou as passagens para mim, mandou tudo. Foi muito legal. E depois de 13, 14 anos, desde 1999 eu faço o que eu faço. Eu comecei aí em Maceió, nessa terra maravilhosa. Minha família inteira mora aí ainda. Eu moro em São Paulo, mas vivo no mundo rodando. Já palestrei até em Portugal. Eu olho para esse fenômeno de você criar essas imagens, perceber cada um desses elementos e todo dia sonhar com eles. E as coisas dão certo. No próximo slide a gente tem aqui o meu cartaz. Meu primeiro cartaz eu ganhei de presente de uma grande amiga minha. E todos esses itens eu achei muito interessantes, menos esse aqui. Esse item aqui era o mapa do Brasil e eu achei isso ridículo porque eu falei, caramba, isso é um sonho grande demais. Uns 5, 6 anos depois, eu já estava em São Paulo ministrando palestras no Brasil todo. E não sabia eu que ia ministrar palestras também na Europa. Nesse cartaz dos sonhos ela colocou a imagem dos meus 3 filhos. E isso é que me dá muita energia, pensar nos meus 3 filhos. E sempre que eu penso nos meus 3 filhos, me dá uma motivação gigantesca, uma vontade de viver gigantesca. Detalhe, os meus 3 filhos não nasceram ainda, estou em fase de treinamento, já achei a patroa. Mas eles não nasceram e já existem muito vivos no meu coração. E sempre que bate a preguiça, sempre que o inimigo tenta chegar perto de mim, eu lembro dos 3. Eu lembro da vida bacana que eu quero passar para os 3, da educação, da saúde, de uma casa legal, de morar num bairro legal. Enfim, de ter tempo para eles, de ter uma qualidade de vida para eles e para mim também. Isso me faz superar as minhas dificuldades, o meu cansaço e a minha preguiça. Está aí a imagem no Brasil inteiro, que hoje em dia, cada palestra que eu ministro na Rede FG de Ensino vai para cerca de 30 mil pessoas. Então, ajuda bastante gente, eu fico muito feliz em seguir esse caminho. Sonhos que se realizam. Eu olhei para esse livro aqui, acredito que foi em 98, por aí. Primeira vez que eu li esse livro, fiquei fã desse cara. William Douglas. Recomendo o livro, Como Passar em Provas e Concursos. E fã desse sujeito eu fiquei e falei assim, caramba, um dia eu quero conhecer ele. E muitas coisas boas aconteceram nesses 13 anos, muitas coisas ruins também. Eu comecei a largar um pouco a Petrobras, distanciar um pouco, porque eu queria ter a realização de fazer palestras, de ministrar cursos de técnicas de aprendizagem no Brasil todo. Só que, um detalhe, muita coisa deu certo no começo, só que muita coisa deu errado depois. E como muita coisa deu errado depois, eu passei fome. Eu passei fome porque eu não podia dizer para os meus pais que aquilo que eles disseram para mim, que ia dar errado, deu. Eu passei fome porque eu não queria engolir meu orgulho, desistir do que eu queria, porque eles iam pedir isso para mim, para que pudessem me ajudar, eles iam falar, olha, tá, para de fazer isso aí, que eu te ajudo.
quando eu enfiei na cabeça que eu queria fazer isso, nada me segurou. Nem as dificuldades, nem a fome, nem a falta de apoio de praticamente todo mundo que convivia comigo. E quando as coisas deram errado, eu lembro que eu estava fazendo uma feira no supermercado aí em Maceió. E quando eu fui passar as compras no carrinho lá, eu achava que eu tinha R$100 no crédito. Porque no débito não tinha nada. Limite de cheque especial zerado. E eu fui passar o cartão não passou, eu só conseguia passar 50. O que era 100, pouca coisa no carrinho, se você faz compra para casa sabe disso. Virou 50, eu tive que tirar metade das compras, eu fiz isso chorando. Foi o momento mais vergonhoso da minha vida. O momento em que eu pensei até em suicídio. Olha que ideia ridícula. Eu pensei que nada valeria a pena. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. E quando esse tempo fechou, e eu empurrando o carrinho lá no supermercado, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz uma oração e falei, Senhor, acende uma luz aí, porque tá escuro aqui. Eu vou desistir, vou voltar para o Petrobras com todo pleno vapor, como eu fazia antes, e vai dar certo. E aí eu fui a caminho do meu carro, e uma voz falou para mim, baixa a cabeça e confie. Eu olhei para o chão, vi uma foto desse cara, William Douglas, palestra. Eu fiz, caramba. No dia seguinte eu fui à palestra dele. E assim que eu cheguei lá, eu falei para ele, tudo bem, professor Felipe Lima, vamos fazer um livro junto? Na mesma hora ele pegou meu folder, olhou assim e falou, vamos fazer um livro junto? E aí eu disse, vamos fazer um curso junto também? Ele falou, vamos fazer um curso junto também, bacana, fantástico. Ele bateu no meu ombro assim e disse para mim, vamos almoçar? Eu olhei para ele e falei, isso, ele complementou. Eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. Quando eu cheguei na hora do almoço, todo mundo pedindo alguma coisa, o garçom perguntou, e o senhor? Eu fiz, e eu o quê? Ele fez, o senhor vai querer comer o quê? Eu fiz, não, nada nem ninguém, deixa quieto aqui no canto. E ele fez, não, mas o pessoal falou, não, pode comer. Eu fiz, não, já almocei, tem problema. Que almoçou? Você estava na palestra lá. Eu falei, mas tô sem fome, tô fazendo um regime aí, tem uns 4 meses que eu passo fome, não tem problema não comer mais uma vez. E eles pediram a comida para mim lá, eu comi. Quando o garçom vai trazer a conta, ele elege a pessoa que tem mais cara de pobre para entregar a conta. E o garçom veio de longe, pegou a conta e pum, na mesa olhando para minha cara. Eu olhei para a cara do garçom e falei, morra. E quando eu olhei para a conta, todo mundo olhou para um lado, todo mundo puxou o papo para o outro, ficou só eu e a conta. Eu falei, agora eu vou provar para você que eu sou homem. Minha mãe me fez homem. Burro, porém homem. Eu dei um tapa nessa conta, bah! Botei a mão na carteira e alguém falou, não, deixa que eu pago. Eu falei, você está insistindo, você paga você. Vamos brigar por causa disso. Eu passei a conta pro cara. Alguém pagou a conta estava muito alta. Eu vim para São Paulo, comecei a palestrar bastante aqui em São Paulo, lancei um livro em coautoria com William Douglas. Tá aqui o Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. Lancei outros livros também, como Leitura Dinâmica na editora Saraiva, sobre a coordenação dos professores Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes, grandes juristas de renome internacional. E muita coisa deu certo. A capa do nosso livro, a gente tinha a meta de vender 1000 livros em 6 meses. Vendemos 1000 livros em um dia, depois de uma aula minha. Pela presencial para o Brasil todo. E eu fiquei muito feliz. Em 2 anos a gente já vendeu aí, mais de 40 mil livros. Para Brasil, que compra pouco livro, é bastante livro, é muita coisa. E nesse livro tem técnicas de aprendizagem, tem uma série de coisas que nas videoaulas do site sougenius.com.br são complementadas para garantir, a palavra é essa, garantir, que você vai aprender e vai lembrar em longo prazo. Maravilha, muita coisa deu certo. E quando essas coisas foram dando certo, eu fui mudando de cartaz dos sonhos. Eu tinha aqui as cidades que eu queria conhecer, a minha fé, a minha filha, a minha remuneração semanal. Doutor, dinheiro. E aí, os outros itens que eu queria para mim. E conforme as coisas foram acontecendo, criei esse hábito de fazer esse cartaz dos sonhos, mirar na frente e ele foi realizando. Até que eu fiz o meu último cartaz dos sonhos. Esse aí é a última versão. Tem Ni Hao, quero aprender mandarim, tem o Tony Buzan, tem o Fantástico, o Jô Soares, tem aqui as cidades que eu quero voltar a conhecer, minha fé de novo, tem aqui minha remuneração, para quem não está vendo aqui tem 2 milhões de reais. E eu escutei uma certa vez uma frase de um cara chamado Laí Ribeiro que disse assim, quando você for estabelecer um sonho, mire na lua, porque se você errar, você vai estar entre as estrelas.
E quando eu escutei essa frase, eu falei, agora eu vou mirar na lua, porque se eu errar, se eu conseguir 10% da minha meta, eu estou com 200 mil no bolso, tá bom demais. Tem os irmãos Nogueira, Anderson Silva, alimentação, tocar violão, correr a São Silvestre. A minha esposa não é uma meta, estou pegando já, isso aqui está garantido. E quando você faz esse cartaz, muita coisa muda em você. Eu tive a oportunidade de fazer milhares de cartazes dos sonhos junto com os alunos. E eu percebia no brilho dos olhos deles a vontade que dava de fazer a coisa acontecer. Só por ter feito o cartaz. Se você olhar para ele todo dia, então, aí a coisa é melhor ainda. Portanto, faça o seu cartaz dos sonhos. Coloque em prática, sim. E as pessoas não colocam em prática esse cartaz por 3 razões. Primeiro, por indisciplina. Se você não tem disciplina para colocar o seu sonho no papel, imagine para tirar dele. Segunda razão, por vergonha que os outros descubram que sonho é esse seu. Tem gente que vai dizer, vou nada, vou fazer um cartaz aí que eu vou colocar que eu quero uma Ferrari, mas aí por vai ridicularizar. Ou quero uma profissão que ganha muito dinheiro, quero ser ministro do STF e as pessoas vão rir de mim. E é importante que as pessoas saibam quais são os seus sonhos. Comunique, é por isso que eu estou até mostrando meu cartaz de sonhos para você. Porque quando você perde a vergonha do seu cartaz de sonhos, você comunica para as pessoas, aparece muito mais gente para ajudar do que para atrapalhar. Portanto, faça dar certo até dar certo. Tente até conseguir, com o apoio das pessoas, sim, que vão te ajudar, com a sua família, com seus aliados da sua aprovação. A terceira razão que as pessoas não fazem esse cartaz dos sonhos é simplesmente elas mesmas acharem que os seus sonhos são grandes demais. E você é a primeira pessoa que tem que acreditar que você é capaz. Você pode carregar qualquer dúvida no seu coração, menos uma. Vai dar certo. E com essa certeza, você vai trilhando o seu caminho, e essa é a segunda ferramenta que eu vou passar para você. Chama Calendário do Sucesso. Nesse Calendário do Sucesso, tem 4 informações. Lá no meu site, sougenius.com.br, você baixa gratuitamente isso aí. Tem 4 informações. Tem a meta do dia, tem o número do dia, são 31 folhas. Como o mês tem 31 dias, cada dia você vai virando uma folha. Chega no final do mês, você volta as folhas todas e vai vendo de novo uma por uma. Tem a imagem do dia e uma frase de efeito. Então você pode colocar ter mais disciplina, ser mais organizado, controlar mais os horários, estudar com técnicas de aprendizagem. Então cada item você vai dosando de uma forma coerente. Todo dia você vai virando aquele calendário e vai tendo uma meta nova para que você possa fazer dar certo. Para a gente encerrar, vou passar algumas dicas de filme que vão fazer muita diferença. Tem vários vídeos meus no YouTube, eu recomendo que vocês vejam esses filmes, né? E não é vídeo meu. Eu uso trechos desses filmes nos meus vídeos, que são bons exemplos de superação. Então, O Melhor Jogo da História é um filme fantástico, anota aí que vale muito a pena. Próximo filme, Poder Além da Vida, é um filme de muita inspiração, que vale bastante a pena se dar uma olhada nesse filme sim. Outro item, Até o Limite da Honra. Esse é pancada. Esse é muito pancada. Quando você assistir esse filme, Até o Limite da Honra, depois do filme, você vai sair ligado, pilhado, com vontade de engolir o mundo. Próximo filme, Homens de Honra. Também um filme de muita superação. Recomendo que você assista, que vai valer muito a pena. Pra gente encerrar, fica aí os meus contatos. Meu Twitter é @profFelipeLima. Eu tenho mais de 28 mil seguidores no Twitter, onde a gente troca ideia, faz tweet canto quase todo dia, mais ou menos umas 11 horas da noite. As pessoas vão perguntando, professor, como é que eu faço para ter mais disposição para chegar em casa depois de um dia inteiro de estudo, de trabalho e ainda assim conseguir estudar? Como é que eu faço para controlar a ansiedade para a prova? Como é que eu faço para estimular minha memória? Enfim, no Twitter eu tenho uma interatividade muito boa. No Facebook é mais informação que eu passo para as pessoas. Aí tem sorteio de livros, enfim, uma porrada de coisa. Inclusive a gente sorteou esse mês passado uma viagem com tudo pago para São Paulo para assistir uma palestra minha aqui. Então o meu 7º perfil do Facebook é felipe.lima7. Então os outros perfis já estão lotados. São 6 perfis lotados, então dá mais de 30 mil pessoas, porque tem os assinantes. Só no perfil a gente tem mais de 30 mil assinantes. E tem o nosso e-mail, contato@sougenius.com.br. Ou pode mandar também para suporte@sougenius.com.br. O site é esse aqui, sougenius.com.br. Tem uma porrada de aulas em vídeo, tem muita coisa para te ajudar. Uma mensagem final, que você possa todos os dias celebrar e comemorar cada passo da sua aprovação. Todo dia que você não desiste, todo dia que você faz o seu melhor, que você se empenha, é um dia que você precisa colocar a cabeça no travesseiro e falar: eu fiz o meu melhor, eu mereço minha aprovação, eu mereço o meu sucesso. Portanto, te desejo todo o sucesso do mundo e que a vida não tire da sua frente, do seu caminho, as dificuldades que ela vai impor.
Que as montanhas que você possa escalar façam com que as suas pernas fiquem ainda mais fortes, porque lá de cima a vista é linda. Um abraço para vocês do professor Felipe Lima e fiquem com Deus. Sucesso. Valeu.